E como de costume, né? Cá estamos aqui. De volta, graças Back to the grind. Nossa, tava com saudade desse cara, Pô, cara, tá com saudade também, cara. É isso aí. Então, hoje a gente tava treinando, a gente trocou uma boa ideia sobre como uma grande diferença, assim, Brasil e Canadá. Muita gente pergunta também. Então, esse áudio aqui vai pros dois podcasts, pro meu, pro do Pinho. Segue ele lá, me segue lá. Se você tá ouvindo isso do Pinho, me segue. Exatamente, cara. Segue um, segue o outro. Cara. Tem que seguir os dois. Pô. Exatamente, a dupla dinâmica. Mas beleza, velho. Então, como o Pinho que meio que puxou o assunto de hoje, diferença Brasil e Canadá, como ele foi lá recentemente, Exato. você puxa aí, velho. Tu foi já no Brasil Já uma vez fui. depois que tá Depois aqui, de né? ficar 1 ano e 6 meses aqui. Quando foi a última vez que tu foi? Novembro de 2017. Ano passado. Ano passado. Pronto, então não faz tanto tempo assim. Então, é o seguinte, fui pro Brasil, passei 50 dias, muito tempo. Acho que uma viagem boa, assim, pra você aproveitar bem, deve ser de no máximo 3 semanas. Mais do que isso, você tem que voltar pro seu lugar, cara. Tipo, onde você considera lá, né? Não é porque eu tô morando aqui no Canadá, já me considero de casa, mas minhas coisas estão aqui, meu trabalho tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu não estou produzindo, eu não estou trabalhando, não estou fazendo dinheiro, então, portanto, eu não mereço viver. Tô brincando. Eu não mereço... Tipo, se você tá vivendo, você tá gastando, você tá consumindo alguma coisa, então você tem que produzir, você tem que trabalhar. Isso é a regra básica de sobrevivência hoje em dia, claro. né? Então, Você ficar no Brasil é como se fosse 3 meses de férias, né? Exatamente, e 3 meses é muito tempo, tipo, 50 dias de férias é muito tempo. E vou falar pra vocês um pouco das diferenças que eu notei. Algumas pessoas já me perguntaram qual era a minha visão sobre o Brasil depois que eu vim pra cá. Então, eu vou falar um pouco pra vocês qual foi a principal diferença que eu notei entre o Brasil e o Canadá. E eu vou falar, obviamente, sobre algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas simplesmente a minha visão, é a minha interpretação. Não sei se o Mike sentiu a mesma coisa, mas eu vou falar um pouco sobre essa minha transição daqui pro Brasil. Então, a primeira coisa que eu vi, que eu imaginei, eu tava numa rotina muito boa aqui. Quem me acompanhou naqueles últimos dias antes de ir pro Brasil, vocês viram que eu tava produzindo bastante coisa. Eu tava postando direto no podcast, parte por causa desse cara aqui também. Eu tava sempre me incentivando, me influenciando a produzir mais, a trabalhar um pouco mais duro, que eu sabia que eu conseguiria fazer mais, mas quando você tá só, você não às se vezes puxa tanto. Exatamente, você às vezes se dá um tempo de descanso, né? Mesmo sem você merecer aquele tempo de descanso. Exatamente. Então, era isso que eu tava fazendo, tava trabalhando muito, eu tinha acabado de fazer o e-book lá de redução de gordura, que foi um sucesso. E o Mike também, a gente meio que se desafiou para terminar em tempo recorde, a gente terminou em questão de menos de 2 semanas. E ele já vendeu bastante, vários sucessos aí. Qual é o nome do e-book? Os 100 erros. Os 100 erros dos brasileiros em inglês e como resolvê-los. Show. Então, a gente lançou mais ou menos na mesma época. Então a gente tava num nível de produção extremamente alto, né? A gente tava bem. Muito bem. Postando muito direto e... Se a gente tivesse continuado hoje... Bicho, nem me fala, que eu não quero nem pensar. Mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar em como é que vai ser de agora pra frente, tá? Isso. Então vamos lá. Vai lá, mas aí, a primeira coisa que tu notou, assim que tu chegou, tu sentiu que produziu menos, o que foi que aconteceu? Cara, foi um baque muito grande. Eu saí daqui, eu pensei no voo, pensando, cara, vou acordar todos os dias, 5 horas da manhã, vou na beira-mar, lá na areia da praia, ver o sol nascer, fazer isso, fazer aquilo outro, durante a manhã. Tu lembra que tu me falou, eu falei, Pinho, eu sei, mas vai com calma. Lembra que eu te falei, né? Lembro, cara. Porque eu já tinha sentido isso, tá ligado? Eu fiz cara, quando tu me falou aquilo, eu não te falei na hora pra não te desmotivar. Eu sei. Mas é exatamente o que eu falava na hora que eu ia ir. Eu falava, não, eu vou ir, Teacher Mike vai continuar voando. Eu vou chegar lá, vou fazer não sei o que, que praia? Não sei o que. Véi, e aí quando tu falou, eu pensei, ele vai fazer as coisas que eu. Mas, sabendo que tu é um cara muito fera, eu falei, não, quem sabe ele vai me... Sim. Mas é um troço desumano tu esperar que tu vai fazer diferente, porque é realmente muito difícil. Tu tá num ambiente em que é muito mais complicado tu produzir da forma que tu produzia, porque... Sim. Ainda que seja uma desculpa, porque é uma desculpa, porque tu realmente tem o dever de conseguir fazer, Sim. É muito difícil. Aí eu não te falei, falei, vai com calma, cara. Não te julga se tu não fizer. Lembra que eu te falei isso, né? Lembro. E foi um aprendizado, né, pô? Foi a primeira viagem minha pro Brasil. E a gente continua. Não, continua. Não sei quem é que tá ali. Foi um aprendizado, foi a minha primeira viagem pro Brasil, então eu aceito aí isso aí que o Mike falou aí de mim, tudo bem, errei, admito, mas ficou um aprendizado aí para as próximas vezes que eu viajar para lá. Exatamente. Não tem como você manter o seu mesmo nível de produção se você sair de um lugar, de um ambiente onde você... Exatamente, onde eu tinha minha casa, eu tinha meu emprego, eu tinha minha rotina, eu tinha minha alimentação, tudo, as mínimas coisas eu tinha meio que
sistematizado já uma rotina diária Exatamente. de produção de conteúdo que eu não Exatamente. iria ter lá, certo? Eu ia estar num ambiente novo, eu ia ter que certas obrigações de visitar a família, visitar amigos, tipo o ambiente propício que tem aqui, lá não tinha. Exato. Para a produção de alguns conteúdos, como por exemplo, um grande impacto que eu notei foi que lá no Brasil o empreendedorismo não tá tão grande quanto tá aqui, pelo menos em Fortaleza não está, não sei onde você mora agora, mas... Porto Alegre também não tá. Pronto, então se você mora no Rio e São Paulo pode ser um pouco melhor, mas eu notei que aqui no Canadá, toda esquina você tem uma cafeteria onde você compra um café, você pode passar o dia todo com a internet lá em Voando. alta velocidade, onde você pode realizar o trabalho que você quiser online, o que quer que seja com vendas, seja com produção de conteúdo, o que quer que seja, você pode ficar lá por 4, 5 horas e com a internet boa, um local bacana, um local que você pode considerar o seu office, né? O seu escritório, seu local de trabalho. Pode ter certeza, tu entrar numa cafeteria aqui, qualquer uma aqui nessa esquina, tu vai ver 5, 6 pessoas com o computador lá trabalhando, cara. A mesma coisa, seja né? segunda, sexta, sábado, domingo, seja qual for o horário. Tem lugares que tu vai que é 24 horas, tem gente também. E isso e como tu tá falando de uma diferença grande, isso é uma diferença grande. Exato. É a cultura, velho, de certa forma que é uma accountability, porque tu tem o teu negócio e tu vai lá e é uma cultura de fazer por si, assim. Né? Exato. Ter o seu empreendedor, né? Mesmo que sejam coisas menores, tem gente que faz coisas menores, mas... E eu cheguei em Fortaleza, cara, e tipo, isso foi um impacto muito grande, porque eu tava acostumado aqui todo dia de manhã acordar e trabalhar, dar minha aula lá na Bari By Chose, na academia do trabalho, vinha, e no horário entre clientes eu acaba vindo pra cafeteria e produzindo alguma coisa. Exatamente o que eu tava fazendo. Lá em Fortaleza não tem um Starbucks, Ixi. Starbucks, não tem. Não tem nenhuma cafeteria nesse estilo. É. O lugar que tinha um dos maiores shoppings lá de Fortaleza, Shopping Rio Mar, tem um espaço que é para produtores de conteúdo, que eles dizem que é para se você quiser um office, se você quiser trabalhar, só que você vai lá, a internet é muito ruim, eu não consegui fazer nada. Mas como é que é? Tu paga pra entrar lá? Ou... Não, é um espaço... aberto. É um espaço aberto, assim, onde você fica, tem várias cadeiras, algumas mesas, locais pra você até É bem fazer um localizado, café. é bonito. É bem localizado, pô, um dos melhores shoppings, tipo o Eaton Center perto de Feio, velho. É? Não, o shopping aqui no Canadá é uma piada. O shopping lá em Fortaleza é muito melhor do que Você aqui tá em brincando, Toronto. velho? Tô te falando, cara. E tipo, fui lá, não consegui trabalhar uma hora. E decepcionado. Por causa da internet. Exatamente. Então. Aí quando eu tava no Brasil, eu tava na casa da minha mãe ou da minha sogra. Cachorro latindo, televisão ligada, pessoa falando com você, todo mundo ao redor, aquela barulheira, você não tem como se focar e trabalhar. Então isso foi meio que um choque pra mim. Eu tava querendo chegar lá, cheio de gás, produzi o curso básico de calistenia lá também, que foi bacana, foi pelo menos fiz alguma coisa. Fiz a introdução do curso de cutting também, que vai sair em breve, provavelmente esse mês. Agora que nós Tem que vamos sair, se pilhar, né? agora tem que Agora sair, tu vai cara. ver, né? Agora Vai tem que sair os sair. nossos cursos ao mesmo tempo, porque eu tô um tempão pra lançar também e não lanço, né, velho? Não acredito! Challenge Tem accepted. câmera, puta Challenge merda. accepted. Setembro, então? Todo mundo é testemunha. Primeira quinzena de setembro. Nossa, primeira quinzena, Primeira velho. quinzena, né, cara? Tem que ser assim. Hoje em dia é o primeiro, pô. Dá tempo. Tá, vai dar. Então vamos lá. Ah, meu Deus, primeira quinzena. Fechado, isso. Então pronto. Eu tinha que imaginar o seguinte, cara. Eu tava 50 dias, só que meu trabalho é isso. Então eu não poderia ficar 50 dias sem nada, entendeu? Eu teria que... Minha esposa tava na Índia por 2 meses. Veio pro Brasil passar mais um mês. Então foram 3 meses sem trabalhar. E eu 50 dias sem trabalhar. Então esse dinheiro tem que vir de algum lugar. A gente tem que trabalhar. A gente que trabalha como freelancer, a gente que tem o nosso próprio negócio, que é empreendedor, a gente tem que imaginar assim, no days off, no weeks off. A gente tá trabalhando em qualquer momento. E foi um aprendizado que eu tirei pra agora à frente, isso de empreender é uma coisa nova pra mim. Eu só venho monetizando meu conteúdo, só venho oferecendo serviço online desde novembro, então menos de um ano. Então eu não tive essa experiência de sair do Brasil. Então muita gente acredita, vou viver ao redor do mundo e ganhar dinheiro em qualquer lugar. Pense bem. Não é tão fácil não assim. Não é tão fácil quanto todo mundo imagina. Essa fonte passiva de income, de renda, não é tão passiva assim. É verdade. Ela exige de você muita... Antes dela ser passiva da forma como tu espera que ela seja, ela foi muito ativa, né? Exatamente. Não, Exatamente. E vai ser sempre ativa. Vai Se ser você sempre quer ativa. crescer, vai ter que ser sempre ativa. Então isso foi uma coisa, um impacto muito grande. Tá, mas agora é uma pergunta. Mas o que é de diferença, assim, tá? Ambiente, cultura, sei lá, Brasil, Canadá, nesse sentido? Pô, cara, o que eu notei lá no Brasil é que o ambiente, ele é muito hostil e oferece poucas opções pro jovem hoje em dia. Tipo, se você é jovem no Brasil, época de vestibular, se você é jovem universitário,
você acredita porque é o que a sociedade brasileira impõe, você acredita que você tem poucas opções no seu leque, você não tem um leque, uma gama muito grande de Você opções. acha que é como como tu falou quando a gente tava treinando, né? Engenharia, medicina, direito. Exatamente. Que era exatamente o que passava na minha cabeça quando eu tava no vestibular. Exatamente. Em Fortaleza, o jovem que absorve isso na escola. A escola, cara, as escolas em Fortaleza, elas te colocam desde criança, cara. Tu tá no teu pré-escola, tu já meio que induzido a escolher a tua profissão pelo resto da tua vida. Eu acho que com 7 anos de idade, a criança ela não tá preparada pra fazer uma decisão tão grande. O que tu acha? Tu acha? Eu também acho que não. Eu acredito que não. Pode ser que você com 7 anos de idade lavasse sua própria bunda, você com 7 anos de idade lavasse sua própria louça, fizesse sua própria comida. Talvez você tivesse mais preparado do que eu, mas eu não tava. Eu também não. Nem aos meus 20 anos de idade eu não estava preparado para escolher uma carreira que eu iria fazer pelo resto da minha vida. Então o que eu percebi foi que no Brasil, o jovem, o adolescente que não está seguindo esse caminho... Ele está sofrendo muita pressão externa. Ele se considera um fracassado. Pior ainda. É algo que vai influenciar o psicólogo do jovem, vai influenciar o estado mental dele e vai fazer ele acreditar que ele é um fracassado, mesmo que se ele não estiver seguindo isso, entendeu? A não ser que você venha de um lar não tão convencional, não tão tradicional. Sim. Eu digo isso porque eu vim de um lar pobre, relativamente pobre, minha mulher também, mas a gente teve certa influência dos nossos pais para seguir certas carreiras. Com certeza. Tipo, eu que sempre disse não, eu que sempre fiz o que eu quis, independente do que o meu pai fizesse, e eles compraram isso e me apoiaram na decisão que eu fui. Mas se eu fosse seguir a decisão que o meu pai queria, ele queria que eu fosse formado em Direito, fizesse um concurso para juiz ou para qualquer outra área pública. Sim. Porque é o que o Brasil, o que é que acontece? O Brasil, o empreendedorismo, ele tá melhor que antes, tá crescendo, mas de certa maneira as pessoas estão fugindo do risco e estão querendo ir para algo mais seguro. Sem saber que essa segurança ela é puramente mental, não existe. E isso que tu falou é muito verdade, assim, principalmente pelo fato de que a gente vem de backgrounds muito diferentes e é legal esse crossover aqui, porque eu venho de uma família extremamente muito bem de vida e ela me colocava nessa caixa, né? De outra coisa mais interessante do que o fato da minha família me colocar na caixa do direito, porque a minha família vem do direito, é que eu, por ter sido colocado naquela caixa, sentia que era o que eu queria fazer, velho. E fui por opção própria. Sim. Tipo, pô, eu quero do direito. Tipo Inception, né? Uma coisa foi colocada na tua cabeça. Tipo Inception. Os caras abriram minha cabeça e falaram, ó, direito é da hora. Botaram lá, eu, pô, legal, quero fazer direito. Fui, eu era criancinha, eu queria, então é o que eu quero. E gostava, velho. Não vou dizer que não gostava. Mas no dia que eu fiz o que eu realmente queria fazer, que era isso, chegar, ensinar, fazer, produzir conteúdo, velho, é preto no branco, velho. E é isso que eu falo com as pessoas que eu converso, que encontraram o que elas querem fazer, versus o que elas não encontraram, porque deixaram ser colocadas na caixa, eu converso com o cara, 5 minutos eu vejo, tu não sabe o que tu tá fazendo ainda. Porque eu senti o preto no branco, eu sei a diferença. E é fácil de ver. Então, tem pessoas que fazem direito e amam o que fazem. Então, o caso da minha mãe, por exemplo, que quando decidiu, ela sentiu a mesma coisa e hoje a gente conversa, entendeu? Mas o jovem, velho, e eu sempre digo que eu tenho muita sorte, assim, porque eu acho que eu descobri muito cedo. E os meus amigos, eles sempre conversam e falam, que legal, eu queria conseguir descobrir tão rápido também. E eu sempre falo, velho, tem que tentar de tudo, tem que parar de ouvir outras pessoas, assim, porque elas estão colocando essas coisas na tua cabeça. Exatamente. Pra quem não sabe, o Mike, ele fazia Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E desistiu em qual semestre, foi? Desistiu no 6º semestre, acho que entre 5º e 6º, porque eu tinha rodado umas cadeiras ali. Sim. Né? Então, pois é, e tipo, o que eu ia falar... Não, no 6º semestre, um dos melhores empregos entre meus colegas, com garantia de ser sócio do escritório, e com pais que têm escritório de advocacia. Velho, pensa em vida perfeita, velho. Não foi uma decisão difícil, velho. O que tu fez foi muito mais difícil do que o que eu fiz. Não sei também, mas... porque tu foi fora também. Não, cara. Mas de qualquer forma, era uma decisão muito difícil falar, tipo, não quero mais, tá ligado? Com certeza. Né? Então... Aí, tipo, geralmente eu falo que as pessoas estão em duas situações no Brasil. Ou elas têm tão pouco que não tem o suficiente pra vir pro Canadá. As pessoas querem, mas não podem, porque não tem o suficiente. Ou elas têm demais e tem muito, portanto, elas têm muito a perder em sair caso não dê certo. Exato. Então, pouquíssimas pessoas estão nessa condição que eu me considero, que eu tinha o suficiente pra ir, não tinha tanto apoio em risco. A ponto de perder. A ponto de pensar, cara, eu vou perder. Soldado da Polícia Militar do Ceará. Eu acho que uma coisa que eu vou falar lá pra frente vai ser que a minha imaturidade me fez não pensar na consequência. Porque se eu parasse pra pensar, talvez eu não tivesse vindo. Mas eu não pensei muito. Eu falei, eu vou ir, sabe? Sim. Eu agi. Sim. E eu fico muito feliz de ter feito isso, velho. Foi a decisão da minha vida. Que massa. Mas então, resumindo, ambiente hostil. Isso é só o sonzinho ali. Resumindo, é o ambiente hostil pra...
Isso, uma coisa que eu percebi pro jovem empreender e buscar sua o sonho. cabeça, assim. A galera sonha em muitas coisas. O cara quer fazer fotografia, o cara quer ter um estúdio de gravação de qualquer coisa, o cara quer ter uma área mais específica, mas a família pressiona o cara tanto, a sociedade pressiona, o círculo de amizades pressiona o cara tanto que ele se vê obrigado a fazer isso. E acreditar que é isso que ele quer, mas na verdade não é, entendeu? Tipo, eu acho isso muito cruel. Aqui no Canadá... É muito cruel. Exatamente. O que eu percebo aqui no Canadá é que a galera pode ser simplesmente quem eles quiserem, cara. Tipo, e ele pode financiar a vida dele... É verdade. Trabalhando na cafeteria, cara. E eu acho que isso é a grande diferença e talvez a gente até tenha que entender de onde essa mentalidade do Brasil vem, porque ela vem do fato de que, assim, tu tem que matar a tua janta no almoço, saca? E aqui não, porque aqui tu sabe que se tu trabalha numa cafeteria, tu vai conseguir tem um mínimo, né? Tu vai pagar o teu aluguel e tal. Então isso também entra em ponto. Mas de qualquer forma, eu acho que não é uma desculpa que permita com que tu se deixe colocar nas caixas. Então, Sim. Independente da pressão que tem exterior, eu acho que isso é muito verdade, velho. Tu no ensino médio, se você que tá ouvindo, porque eu sei que eu tenho uma audiência muito jovem, tá no ensino médio, as pessoas vão te falar pra fazer alguma coisa, vão dizer que se tu quiser fazer outra coisa, história, filosofia, sei lá, vão dizer que não vai dar certo e que muita gente que faz isso é pobre. E muita gente que faz isso é pobre. Sim. Não é mentira o que as pessoas estão falando. Mas não porque elas não são pobres porque a filosofia não dá dinheiro. Sim. Mas é porque as pessoas que fizeram a filosofia não tiveram mentalidade suficiente para se destacar naquele ramo. Exatamente. Agora, quem se destaca naquele ramo vai se dar bem. Uma coisa que eu vi muito na faculdade de Educação Física, que eu fiz lá no Brasil, na Universidade Federal do Ceará, e eu voltei lá para dar uma palestra justamente sobre empreendedorismo, sobre isso. Eles falam muito, se você vem pra Educação Física, você vem pelo amor, você não vem pelo dinheiro. Você não vai ter dinheiro. Bom, tu entrar na faculdade pensando nisso, não vai ter dinheiro mesmo, rapaz. Exatamente. E foi o que eu falei lá. Eu disse assim, cara, se você for ser professor de escola pública, professor até de escola particular, de Educação Física, se você for ser um profissional, trabalhar sua vida toda pros outros, você vai ter uma vida realmente pagando conta. Isso. Você vai viver pagando conta, não vai viver em dívida, vai ter que se aprender a viver com pouco. Agora, se você quiser ser o seu próprio chefe, você pode levar as duas coisas em paralelo até um dia você migrar para o seu negócio. Que é o que eu fiz, que é o que tu fez. Exatamente. E você ter um crescimento exponencial muito maior. Você pode ser um milionário nos próximos 5 anos. Exatamente. Você pode ganhar, sei lá, ter uma vida muito confortável daqui a 10 anos. Mas você tem que prospectar e você tem que ser consistente e você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? E isso foi um dos fatores, uma das coisas que eu percebi, um ambiente muito hostil para criatividade, para produção de conhecimento, para produção de conteúdo. Para quem vai sair da manada, né? Exatamente, para quem não vai seguir os caminhos certos e seguros que a sociedade acaba mostrando. E que não são certos e seguros. Não existe nada certo. Salário médio de um advogado, velho, a pessoa acha... É 2.000, 3.000 reais. Olha lá, minha irmã estava trabalhando no escritório de advocacia, ela ainda não tinha OAB, é claro. Sim. Mas ela estava ganhando cerca de R$1.200, entendeu? Desculpa aí, minha irmã, seu salário. Claro que ela não escute até Mas aqui. enfim. Então, segundo fator, e o último aqui para... Porque a gente ia acabar, né? Isso. Pô, vocês entenderam. Pronto, Tá o último bom, fator tá que bom. eu percebi também que foi a insatisfação do brasileiro com relação à própria vida e ainda mais as pessoas que têm menos razão para reclamar estavam reclamando. Exato. Uma coisa que eu percebi... Conta essa aí, conta do jardineiro. Vou contar. Puta, essa aí me dá Cheguei no Brasil. Sabe essa história, Natácia? Eu não sei se eu sei. Vou contar. Cheguei no Brasil, feliz da vida, cara, por estar revendo minha família, aquele clima maravilhoso de Fortaleza, aquele mar lindo. Nossa. Aquela areiazinha, tipo, você pisa, você ouve o barulhinho granulado nos pés, areiazinha branca. Pronto, cheguei lá em Fortaleza, fui falar com alguns amigos, alguns conhecidos que tinham um poder aquisitivo bom, médicos, funcionários públicos e tal, funcionários da Petrobras. Todo mundo que eu perguntava, e aí, cara, tudo bem? Ele falava comigo, aí eu respondia, cara, tudo indo maravilhosamente bem. E a pessoa, e aí, como é que tá? Não tá bem, cara, tá ruim. Aí começava a falar, a política tá ruim, a economia tá ruim, isso tá ruim, muito violenta, cara, eu quero deixar esse país, não sei o quê. Aí eu falava, cara, por que tu não faz? Ah, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. E inventava um monte de desculpa, né? E era isso, cara, com todo mundo. Eu não chegava e perguntava quando a pessoa sabia que eu tava no Canadá, a pessoa falava, cara, Canadá é outra coisa, é outra vida, né? Lá é muito bom, lá você é respeitado, lá você tem segurança, tem isso, tem aquilo. Tudo lá. Exatamente. Lá. E eu falava assim... O inatingível. E a minha resposta era geralmente assim, cara, era mais fácil pra mim ter ficado aqui. Eu tinha muito mais segurança, muito mais benefício em ter ficado aqui do que ter ido pra lá. Aqui no Brasil, eu tinha meu emprego, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, minha esposa tinha o emprego dela, a gente tava próximo da família. E eu fui pra lá, não tinha nada disso. Eu abri mão de tudo que eu tinha pra ir pra um lugar onde eu não conhecia ninguém, minha mulher não tinha inglês, a gente tinha que se virar, aprender um emprego, trabalhar com alguma coisa que a gente não queria fazer pro resto da nossa vida, pelo menos por um tempo.
a gente estaria num lugar onde a gente ia gastar em real para viver em dólar, que estava 3 vezes mais caro, e todos esses fatores, e nenhuma garantia de que ia dar certo ou não. Então, para mim, seria muito mais fácil ir lá, só que as pessoas muitas vezes não pensam nisso, né? Elas acham, ele foi para lá, tá numa situação muito boa. Não é bem assim. E eu cheguei pra um cara lá na igreja, falei, e aí, Maurão, como é que tá? Não, peraí, mas o que é o Maurão? Maurão, ele é o jardineiro lá da igreja. Pronto, certo? tem que botar o contexto. Pronto, ele cuida do jardim lá da igreja, cuida de outro jardim. O cara mora numa, um cara humilde, numa comunidade, mora numa comunidade lá na Praia do Futuro, um local pobre. O cara... Um cara que de certo tem dificuldade. Sim. Pô, tem que trabalhar todos muito os mais dias, dificuldade apesar de que ter nós. 60 anos de idade. Trabalho braçal, ele gosta, ele ama cuidar com jardins e tudo mais. E aí, chegou pro Maurão e falou... Chega pro Maurão, e aí, Maurão, como é que tá? Tá tudo uma maravilha, cara, tá tudo muito bom. Eu me arrepio com essa história, cara. Minha netinha acabou de nascer e tudo mais. Olha que bonito, cara. E tipo, eu fiquei impressionado quando ele falou isso, Maurão. Cara, essa foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, que tava Olha bem, que bonito, porque todo mundo velho. que eu escuto tá ruim. E ele falou, cara, por que eu vou reclamar, cara? O sol, moro de frente pro mar, o sol subindo todo dia, o sorriso da minha neta lá e tal. E eu fiquei impressionado, eu, caramba, velho, tipo, felicidade realmente tá dentro de você, não tá no seu ambiente externo. E eu vejo todas essas pessoas querendo mudar do Brasil por um motivo errado, que é fugir da crise, fugir da insegurança, fugir disso, daquilo outro. Tudo bem se você mudou por esses motivos, mas você não vai encontrar um mar de rosas aqui, não vai ser tão diferente, não vai ser fácil como muita gente imagina, vai ser muito difícil você arranjar um emprego para falar em inglês o tempo todo. Vai ser difícil, você não nasceu no idioma, você não nasceu falando esse idioma, então vai ser bastante desafiador. Então se você estiver esperando um ambiente mais fácil, mais propício para o seu crescimento do que o Brasil, pelo menos de início não vai ser. Então, e o que eu vi era que todo mundo que tinha motivo para tá bem feliz, ganhando seus 20 mil reais por mês, tudo bem, tá numa situação boa, apesar da insegurança e de tudo mais, estavam reclamando do país. E esse cara, que era um assalariado, um cara que vivia com certa dificuldade, ele tava vendo que tava tudo bem. E a lição disso, cara, é que eu acho, né? Não sei, mas eu acho é que a diferença entre o jardineiro e o rico, cara, não é a grana, na verdade, mas é só a capacidade de procurar pelas coisas certas, tá ligado? Exatamente, se você for ver a crise, for ver a violência, você vai ver no Brasil, velho. basta ligar o jornal, Você cara. vai ver aqui também, cara, você pode pegar e tentar achar problema no Canadá, vai achar, velho, Com tem certeza. problema, velho. Com Agora, certeza. eu, o Pinho, a Natácia, quem tá aqui, a gente tenta não olhar pros problemas, a gente olha pras coisas boas. Assim como quando a gente vai ao Brasil, a gente tenta olhar pras coisas boas e a gente acaba olhando pros problemas também, mas you get what you look for, né? Sim. E eu vi, sabe o que? Eu vi também que é o seguinte, no Brasil eu tava tão ocioso, entre aspas, que eu tava tipo de férias, 50 dias. Isso. Eu tentei produzir conteúdo, não consegui, lá vai mais uma excuse, mais uma desculpa pra não fazer o meu trabalho, mas enfim, foi uma dificuldade e uma barreira que eu não imaginava que tivesse. Acabei encontrando isso e acabei pensando, pô, cara, vou relaxar esses dias, não vou me pressionar pra fazer isso, vou postar meus vídeos de vez em quando, vou postar um podcast, vou postar nas redes sociais, vou pegar um cliente online, uma consultoria online aqui, ali, vou promover, mas não tanto quanto eu tava lá no Canadá. E eu tava com muito tempo livre. E eu acabei me contaminando com aquilo. Eu acabei dizendo, não, a realidade não é essa. Que as pessoas ao meu redor estão falando, estão me mostrando. Não é verdade. Não é isso. Não é isso. E eu tipo, aproveitei muito mais o lugar, eu vi, fui curtir, não sofri nenhuma violência, mas isso também eu considero que não é um termômetro para quão perigoso está a cidade. Que é muito mas enfim, se você assistir menos jornal, você vai se sentir menos em menos risco. Isso não significa ser ignorante à realidade, Claro que cara. não. Tu pode saber das coisas e Claro que enxergue não. como as coisas são, mas procure pelas coisas boas, cara. É que nem você imaginar, o copo tá metade cheio, cara. Você pode velho. focar na água que tem até a Exatamente. metade, ou você pode focar na metade vazio, entendeu? Exato. E o que eu percebi foi o seguinte, uma das coisas que é extremamente importante para eu não me contaminar com esse ambiente tóxico, que é, sei lá, redes sociais, que são amigos e famílias, que muitas vezes a nossa família é um ambiente tóxico, é um ambiente negativo pro nosso crescimento. Com certeza. Infelizmente, eles querem o melhor pra gente, mas só quem sabe quem é o melhor pra você Você. Você que é capaz de descobrir, afinal, é você que vai viver com as consequências das suas escolhas até o último dia da sua vida. Então pense muito bem se você estiver tomando uma decisão para agradar seu pai, para agradar seu grupinho de amigos. Então o que eu percebi foi que aqui no Canadá, Senhor, me usa. Preach, brother. O que aconteceu foi que aqui no Canadá eu tô tão ocupado, velho, tipo, trabalhando, ocupado fazendo minhas coisas, procurando um lugar pra morar, comprando minha comida, fazendo minha comida, que eu não tenho tempo pra ficar assistindo jornal, pra ficar vendo drama das redes sociais, pra ficar vendo sobre política e o último mimimi entre um candidato e outro. O Brasil tá em ano político, as pessoas, tá muito polarizado o Brasil, que eu não considero uma coisa, muita gente considera uma coisa boa, eu não considero tão bom assim. Você acaba
enxergando os dois extremos e meio que lutando um contra o outro e acaba não vendo o que tem, a verdade que tem entre um e outro, entendeu? Então, o que eu percebi foi isso no Brasil. O Brasil é extremamente polarizado, as pessoas extremamente insatisfeitas com a própria vida e sem enxergar o mundo de possibilidades que existe, entendeu? O empreendedorismo, cara, eu vi, cara, existe mercado pra tudo no Brasil, cara. Tudo. Fitness, se você é um profissional fitness da educação física, existe muita gente morrendo por conta do sedentarismo. Se você é um profissional da nutrição, existe muita gente morrendo por conta dos maus hábitos alimentares. Não é porque elas não têm dinheiro pra gastar com o profissional, é porque elas não te conhecem. Pronto! Aí, esse aqui é a influência do Grant Cardone. Eu tenho certeza que é a influência do Grant Cardone. As pessoas têm que saber quem você é, cara. Exatamente. Elas têm que saber quem você é, senão elas não vão fazer nada com você, entendeu? Exatamente. E elas também não vão fazer nada com elas. Mas, tá, a gente tem que terminar. Mas pra terminar, a gente sempre se passa, cara. Pô, velho. Mas pra terminar, Pra então, o que tu acha que é a melhor dica pra uma pessoa que esteja num ambiente hostil, né, nesse esquema em que ela tem todas as influências externas, em que ela tem essa coisa que se ela sair da caixa ela vai ter esse problema, ou que ela vai ter a influência negativa da família, velho? Dica que tu tenha sentido. Cara, eu acho que eu aprendi isso. Eu sei que é difícil, mas se você puder, manter-se próximo de pessoas que tenham o mesmo objetivo de vida que você. Eu acho que esse cara aqui essa é boa. extremamente importante. E se você conseguir encontrar pelo menos um amigo, cara, que esteja no mesmo foco, é mais fácil você calar todo o barulho que tá ao redor, te dizendo uma coisa. Tipo, a sociedade vai te impor certas coisas, mas cabe a você absorver aquilo ou não. Eu acho que eu daria a mesma dica. Isso não é a verdade pra você e pro seu parceiro, isso é verdade pras pessoas que acreditam que aquele é o único caminho, mas eu não acredito nisso e realmente não é, pra mim não é, entendeu? E a segunda coisa é você se manter ocupado, cara. Tipo, eu ia dar as duas dicas, cara. Exatamente. Ô, Natácia, desculpa, se eu fosse uma mulher eu ia casar com o Pinho. I'm flattered right now, but... Vai, fala aí. Então, manter-se próximo de pessoas no ambiente saudável, porque só o que tem são pessoas com ideais de sucesso completamente nocivos, comportamento autodestrutivo, pessoas que estão numa posição aparentemente de sucesso, mas estão... Como eu encontrei vários médicos, caras formados tipo, em direito, trabalhando como funcionário público, ganhando extremamente bem, mas extremamente insatisfeito com a própria vida. Eu vi também jovens também que tentaram seguir uma carreira fora da caixa e se viram com 30 anos de idade se sentindo frustrados porque se compararam com os outros. Em uma decepção e se sentindo um fracasso. Exato. Então, e se você, e eu tenho mais uma dica, caso a pessoa fale, mas eu não encontro ninguém. É o meu caso, eu não tinha ninguém que fosse como é o Pinho ou como é o Carlos, que eu sempre falo dele muito bem, que são pessoas que me jogam muito pra frente. Naquela época, quando eu comecei, o Teacher Mike, eu não tinha ninguém. E o que eu tinha era podcasts de pessoas positivas. Eu colocava aquilo no ouvido, velho. E eu ouvia o tempo todo, velho. Sabe? E aquilo me tirou de uma zona muito ruim. E quando tudo em volta parece horrível, se tu conseguir colocar a tua cabeça no lugar certo, o mundo se projeta da forma correta. Exatamente. Essa é a última dica, assim. Se tu não tem um amigo, se tu não consegue se manter ocupado, se tu não tem ideia do que fazer, só coloca positividade na tua cabeça. Não pega nada negativo, velho. Nada. Não fala a palavra não. Só fala a palavra sim. E isso vai ajudar. E parece uma coisa meio cabalística que a galera no Brasil como se fosse isso, self-help, mas é o que eu sinto, cara. Cara, pois é, mas é tipo, tu sempre vai ver o lado bom e o lado ruim de uma coisa, entendeu? Tu vai estar no Brasil, se tu quiser ver o lado ruim, tu vai ver em todos os lugares. Se tu quer ver o lado bom, tu vai ver também. Pronto. Aqui no Canadá, tu vai ver, se tu quiser ver todas as dificuldades e se afundar numa depressão, tu vai. É muito fácil. Assim como eu afundei. Muita gente passa por isso, cara. Exatamente. Agora, tipo assim, existem sempre... A verdade não é sempre o que você vê, entendeu? Sempre existem dois pontos a ser vistos, ou entendeu? mais. Exatamente, você vai focar no que você quer, entendeu? Exatamente. Então essa é a dica que eu queria dar pra galera. Isso foi a experiência que eu tive de ir pro Brasil. Amei voltar pra lá, ver minha família, ver todo mundo. Apesar de ter visto muita gente numa situação que eu não queria ver, eu vi várias pessoas da minha família, de outros, ao redor, amigos, até numa situação de saúde não muito boa, e só por falta de conhecimento. Então eu encaro isso como uma missão, sabe? Tipo, levar a calistenia para as pessoas que são sedentárias, entendeu? Eu não quero que o cara faça um muscle up, eu quero que o cara pelo menos faça 10 flexões, entendeu? Que o cara pelo menos saia de casa e vá fazer uma atividade física, que isso vai ser o diferencial se ele vai morrer de um ataque cardíaco ou não. Então é isso que eu queria, essa que eu encaro como missão na calistenia, entendeu? Demais, velho.
Foi super. Espero que vocês, brasileiros, não fiquem com raiva por conta desse ponto. Eu não quero criticar o Brasil. Tipo, a galera que sai do Brasil volta e critica. Mas não, eu queria mostrar que o Brasil tá muito melhor do que todo mundo imagina. Tá entendeu? muito melhor. Muito melhor do que o brasileiro que tá no Brasil imagina. Exatamente. O ponto dessa conversa não é o Brasil está ruim e os brasileiros são pessoas ruins. O ponto é, o Brasil é um lugar maravilhoso, assim como é o mundo inteiro, com diferentes graus. Sim. E existem lados ruins e lados bons e a gente escolhe qual é o lado que a gente Exatamente. escolhe. É basicamente E isso. o indivíduo ele vai ser o responsável por transformar Os outros indivíduos. Exatamente, em uma coisa melhor no futuro. Exatamente. Você pode se trancar e reclamar, tipo, todo mundo é meu inimigo, todo mundo quer tirar vantagem de mim, ou você pode simplesmente criar alguma coisa pra melhorar a vida das pessoas, que é assim que o mundo melhora, né, cara? Tipo, alguém vem e inventa uma coisa melhor. Exatamente. E vamos deixar por aí que já tá, 30 30 minutos. minutos. Valeu. É isso aí, voltou a duplinha dinâmica. É nóis. É nóis, galera. nóis, tamo junto. Agora Sigam vai sair aí, muito peraí, mais. Pinho Calistenia no YouTube, se subscribe lá, o cara vai chegar nos 200 mil agora. Pertinho já. It's Teacher Mike no YouTube, It's Teacher Mike no Instagram, sigam lá Cara, também. ó, se quer aprender inglês, muita gente me pergunta como é que aprende inglês. Cara, cola nesse cara. Todo dia tem conteúdo. Todo dia, rapaziada! No Instagram e em breve no YouTube também. Em todo breve no dia. YouTube, em breve no YouTube. Essa é a promessa, essa é a Pronto. promessa. Então cola lá que o cara tem muito a oferecer. Então é isso aí, velho. Tipo, se você quer aprender o que quiser, nunca é tarde. É isso aí, galera. Só basta você ir atrás. Did you guys get it? Did you understand? Tag a friend. See you next